camisa do Flamengo de 1981, cabelinho desalinhado, óculos redondos de quem leu muito, ou quer que você pense que leu. A barba, mal feita por escolha, não por falta de tempo. Olhando essa foto do Tim Bernardes no Tiny Desk Brasil, você sente o cheiro de um café coado em um apartamento na Baixa Augusta. Mas não se engane, o que parece pau de sebo ou bar pé sujo é na verdade um cenário meticulosamente montado, uma semiótica da pobreza encenada por quem nunca soube o que é o não ter. Essa imagem do Tim Bernardes viralizou bastante no Twitter, onde as pessoas viram toda essa cena e começaram a discutir sobre a sua semiótica, e a grande maioria dos comentários apontava um consenso. Isso é esteticamente feio. Por que alguém ainda se vestiria assim? Na verdade, muitas dessas pessoas usaram a imagem para perderem a mão um pouquinho. Tipo eu, devo admitir. Mas, pra mim, o principal ponto não chega a ser exatamente se o Tim Bernardes é bonito ou feio. Pra mim, o principal ponto é a falsidade. Nada nessa imagem é real. Absolutamente nada. E o Tim Bernardes não é uma exceção. Na verdade, ele faz parte de uma espécie tipicamente brasileira, o artista esquerdomacho. Esse financiado por Gilberto Gil, Caetano Veloso e o que nós chamamos de máfia do Dendê. Essa figura imponente, que vive à base de cigarro, letterbox, mesada dos pais ricos e camisa de botão da Renner, pode ser encontrada nos bairros mais ricos do Rio de Janeiro ou de São Paulo, ou diversos cosplays em universidades públicas espalhadas pelo país. Mas na verdade, o que nós conhecemos como esquerdomacho, ou no caso dos anos 70, como um simples cantor de MPB, é uma figura esteticamente falida, mas que por algum motivo ainda vende bastante. E essa falência estética é responsável por ferrar a sua vida até hoje, sendo uma das maiores pragas do Brasil atualmente. E nesse vídeo eu vou te provar isso. Mas antes, precisamos entender como essa figura antropológica brasileira, que é o esquerdomacho ou o Nepo Baby do Leblon, foi criada. Antes de começar, já coa seu café, acende seu cigarro, pega seu litrão de Itaipava, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e vamos lá. Em 1972, Gilberto Gil e Caetano Veloso fincaram seus nomes na música brasileira. Gil lançaria o álbum Expresso 222, enquanto Caetano apresentava o disco Transa, ambos gravados majoritariamente em Londres. Mas as coincidências não param só por aí. Ambos os discos abordavam o mesmo tema: exílio. Afinal, após serem presos por mais de 60 dias em 1968 por, abre aspas, incitar a juventude à rebeldia, em 1969, os cantores baianos foram autorizados pelo regime militar a se exilarem automaticamente, aspas de novo. Basicamente, foi a solução que Médici, presidente do país na época, achou para se livrar da dupla considerada por ele como cantores de música de protesto com cunho subversivo e socialista. Ambos retornam exatamente em 1972, com os principais álbuns de sua carreira. Enquanto Gil usava do Expresso 222 para fundir a música brasileira a elementos experimentais, até mesmo de reggae, Caetano foi até o Abbey Road Studios gravar o Transa e entrar de vez na cultura rock and roll que tomou conta da cidade de Londrina nos anos 70. Ambos retornam ao Brasil não somente com o status de gênios musicais, mas também com o status de autoridades políticas e culturais contra o regime. Ali era formado o que conhecemos hoje como Máfia do Dendê, uma aristocracia de uma dita cuja resistência que, desde então, detém o carimbo de autorização de quem pode e de quem não pode fazer algo na cultura do Brasil. Quer ser levado a sério na MPB? Precisa da bênção dos herdeiros de 1972. Mas por incrível que pareça, a gênese do Nepo Baby esquerdomacho não termina aí. Lá em 79, Chico Buarque lançava a Ópera do Malandro, onde ele, na posição de cantor carioca, veja só, resolveu entrar na cena fazendo um retrato caricato de seu próprio povo. O musical conta a história de um malandro elegante que vive de pequenos golpes e da exploração de mulheres, mas se veste como um autêntico burguês, motivo esse que o faz terminar a história livre e rico. Afinal, no Brasil de Chico Buarque, só se prende
preto e pobre. Apesar de serem famosas, nenhuma dessas obras sequer chegaram perto de serem populares. E esse aqui é um segredinho que todo mundo tenta te esconder. Chico, Caetano e Gil, toda essa turma tropicalista dos anos 70 foram e ainda são fenômenos de classe média alta, ou como eles mesmos chamam, burguesia. Durante a ditadura, o tropicalismo encarnou o fetiche de uma classe média que se sentia oprimida e que se achava povo, mas que não queria ser povo. Só ver como a própria ópera do Malandro trata o afegão médio carioca da forma completamente farsesca, como uma pessoa que age como bandido para tentar ascender na vida e virar burguês. Mas isso foi o suficiente para criar não só uma elite, mas um imaginário. Imaginário esse forjado na ideia do exílio, da censura e de vítimas de um regime. Todas essas referências culturais se perpetuaram no imaginário de parte das classes médias e altas do Brasil. E bom, estamos colhendo os frutos até hoje. Bom, agora vamos voltar a essa foto. Tim Bernardes. Ele começou a fazer algum sucesso na música com uma banda de rock alternativa chamada O Terno. Naquela época, lá para 2012, estava na moda bandas brasileiras com estéticas e referências indies, que resultou em uma espécie de cena de bandas alternativas que eu acho bem interessantes. O Terno era uma delas. Eles tinham uma sonoridade meio anos 60, e o Tim Bernardes conseguiu misturar elementos nostálgicos do rock com uma roupagem moderna, fazendo uma sonoridade bem original e diferente. Ouçam O Terno, é realmente bem legal. Já em 2017, Tim Bernardes resolve lançar o seu primeiro disco solo e dá um verdadeiro 360 na sua carreira. Ele adota uma sonoridade voltada ao que conhecemos hoje como MPB, com o uso de violão não só como elemento melódico, mas também como elemento rítmico. Legal em 69, mas em 2017 soa só como palmolice. Em 2019, sua banda entra em ato. Por que isso importa? Porque apesar de seu talento, muito provavelmente o seu sucesso e o sucesso da sua banda não seriam possíveis sem um empurrãozinho do seu pai. Acontece que não somente o Tim Bernardes, mas também outros nomes que chamamos de nova MPB e que parem pessoas que nós chamamos de esquerdomacho ou nepo babies, como a Ana Frango Elétrico e o Chico Chico, são provenientes de famílias ricas e muito bem estruturadas, obrigado. Enquanto o pai do Tim Bernardes é um conhecido e bem-sucedido músico da cena paulistana, a Ana Frango Elétrico, por exemplo, vem de uma família que está no topo da elite carioca. Já o Chico Chico eu nem preciso falar, né? O cara só é o filho da caça Ellen. Só isso basta. A farsa, por si só, já começa aí. Todos esses artistas nasceram, em grande maioria, em verdadeiros berços de ouro. O problema mesmo está no fato deles esconderem isso de você, o público, para causar a impressão que eles são expressões culturais legitimamente populares, enquanto já nasceram com a vida carimbada por pessoas que se acham donas da música brasileira. Mas essa não é nem a pior parte. Eu poderia falar aqui que eles tentam ditar o rumo da sua vida, falando o que você pode e o que você não pode fazer, com o que é certo e o que é errado, que eles se acham uma espécie de bússola moral, responsáveis por dizer o que é o machismo, o que é o racismo. Mas não, para além de farsescos mentirosos, Tim Bernardes e toda essa galera são traidores. Antes de prosseguir, voltemos a essa imagem. Ao que ela se remete senão a velhice? Pois bem, é daí que surge o ano era 2018. O país passava por uma complexa turbulência eleitoral que podia colocar o futuro de todos em risco. Para tentar superar a iminente ascensão fascista, uma jovem atriz chamada Luísa e um músico chamado Ravel encontram Johnny, um jovem de espírito livre, para juntos, em meio a uma incerteza sobre o seu futuro diante do abalo da democracia e da liberdade, formar um trio amoroso para entender o mundo através do amor livre, mesmo quando tudo ao seu redor aponta para o outro lado. Essa é a sinopse de um filme chamado Transe. Ele é real, ele existe, e sim, ele pode te machucar. Agora, por que ele importa? Para além do óbvio conflito moral digno do que chamamos de esquerda cirandeira, o Ravel, protagonista dessa abominação que eu me recuso a chamar de filme, é um jovem que se vê atordoado com a eleição do Bolsonaro. Então ele resolve comprar um violão para se opor contra o sistema e contra o fascismo através de sua arte. Essa parte é ficção, mas também é real. Ravel poderia ser não somente o Tim Bernardes, mas qualquer outro músico genérico da Neo MPB.
Acontece que na falta de um drama pessoal, artístico ou até mesmo nacional, afinal, toda essa galera encheu o bolso de grana durante governos petistas com a Lei Rouanet, a figura do esquerdomacho Nepo Baby brasileiro resolveu se apegar ao eterno fantasma do fascismo e da ditadura. Tornou disso a sua própria razão de ser. Tim Bernardes se veste como um riponga, não por apreciação estética, mas sim porque ele resolveu se apoderar das lutas, das guerras e dos sonhos que Gil, Caetano e Chico tiveram em 1972. Na verdade, em bom português, toda uma leva de artistas brasileiros são traidores da sua própria geração, abdicando de personalidade própria em nome de antigos sonhos e fetiches de uma geração boomer que, convenhamos, afundou esse país. Em essência, a personalidade dessas pessoas é voltada à apologia da velhice. Elas fumam cigarro, fingem que bebem litrão de Itaipava, se vestem mal e se recusam a pensar ou até mesmo viver algo novo. Não à toa, eles não são capazes de criar uma única narrativa minimamente original. Tudo na carreira deles soa como uma eterna repetição. Desde se expressar através da arte, como se ainda houvesse algum AI-5, até mesmo a luta quase que existencial contra a personificação do mal, que no caso seríamos nós, eu e você, mas já eram os seres humanos. Mas a pior parte não é nem a escravidão estética e criativa, mas sim a farsa que essa gentalha é enquanto produto. Veja só, acontece que, seja por falta de noção ou por pura burrice, o artista médio de esquerda no Brasil realmente se acha popular, no sentido mercadológico da palavra, quando na verdade ele é popular no sentido ideológico da palavra. A camisa antiga do Flamengo, o óculos que parece ter saído da feirinha do bairro, tantos outros elementos que não somente o Tim Bernardes, como também uma horda de esquerdomachos se apoderam, somente porque eles realmente acreditam que são do povo e que de alguma forma eles são populares o suficiente para serem obrigados, veja só, a se vestirem como uma pessoa normal do povo. Mas ele não é isso. Nunca foi, nunca será. No fundo, o Nepo Baby brasileiro esquerdomacho é meramente um escravo. Escravo de uma elite que o permitiu alcançar tal esfera artística e principalmente escravo de um público de classe média alta que não o vê nem como produto, mas sim como um fetiche em uma relação que basicamente se retroalimenta. E qual a consequência disso? Bom, fica um monte de artista global sojado, vestido que nem estudante de federal, falando em podcast que ele é desconstruído, que ele adora que coma a mulher dele, que ele vai votar no Lula não porque ele gosta do PT, mas porque ele precisa defender a democracia, que ele está deixando de usar calças e passando a usar saias porque ele é um homem desconstruído e moderno, e toda essa pataquada. Enquanto nós, pessoas comuns, olham isso e desejam que o artista morra de fome, que a Lei Rouanet seja enterrada, que todas essas pessoas simplesmente parem de dar opinião. Porque a pior parte, meus amigos, é essa. Eles pensam que nós nos importamos com as opiniões deles. Eles pensam que eles, enquanto seres desconstruídos, enquanto seres geniais, capazes de compor músicas de MPB com acordes muito complexos no violão, podem ditar o que nós pensamos, ouvimos, achamos, comemos, fazemos, fudemos. Eles querem, basicamente, fazer conosco o que o regime fez com eles. Só que tem um problema. Já estamos em 2026, não estamos mais em 1972. Você pode achar o Caetano Veloso legal, ou pode achar o Tim Bernardes um garoto gente boa, mas a verdade, meu amigo, é que esses caras estão geração após geração tentando, veja só, te fuder. E bem, acho que chegou a hora de você parar de alimentar essas pessoas. Eu sou Davi Pirajá. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Vídeo novo toda semana. E é isso.